Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Simone, trabalho há aproximadamente 15 anos aí com varejo. Comecei em São Paulo em algumas agências e depois trabalhei muitos anos aí, mais de uma década, com uma grande administradora de shopping centers na área de marketing. E o objetivo desse canal aqui é falar com os comerciantes, lojistas, pequenos, médios, com supervisor, gerente, que enfrentam a batalha do dia a dia de vendas. E que a gente sabe que não é fácil, que é uma decisão a cada minuto, que o cliente entrou, não comprou e ele comprou quanto e o ticket médio, o vendedor ele falou como, e o vendedor não tem ninguém na loja, ele tá falando com quem, a gente tá mandando ativação pro cliente, mensagem. E aqui eu quero trazer todo o meu expertise, o meu conhecimento, as minhas experiências, para que a gente possa compartilhar, porque eu sei que muitos comerciantes começaram do zero, ou juntaram um dinheiro no trabalho anterior e se desligaram e querem ter o seu próprio e quiseram ter o seu próprio negócio, e com isso começaram a se dedicar muito dentro da loja, né? Mas se dedicam às vezes especificamente para algumas áreas, porque também tem mais afinidade, conhecem mais. E às vezes a área do marketing, que inclui as ativações, a comunicação na loja, um planejamento mais estruturado de negócio, acaba não tendo tempo para fazer, porque tem que cuidar da equipe, fornecedor, escolher o produto, a coleção, ver se o serviço que está sendo entregue tá bacana, se o cliente recebeu a mercadoria em casa, se o cliente entrou na loja, porque ele entrou, porque ele não entrou, a relação com a agência. E às vezes muitos esperam que a agência ela resolva tudo e venha com as ideias, e não é assim, porque a agência ela precisa de uma demanda, né, do que a gente chama de um briefing, que são as ideias estruturadas ali do que você precisa, para que ela possa formular, né? E as agências têm outros clientes e assim, essa demanda do varejo ela é diária. Então, o meu objetivo aqui é trazer informações e conteúdo para que vocês possam trabalhar de uma forma mais rápida, mais dinâmica e também com mais facilidade com as agências, né? E com isso, vocês vejam um retorno mais rápido no trabalho de vocês e também um retorno mais estabelecido, mais estruturado, né? A gente está passando agora por um período muito difícil para o comércio, todos sabem, né? O comércio mundial, outros segmentos também, né? De eventos, turismo. E diante disso, eu quero trazer aqui todos os assuntos que forem pertinentes, né? Simone, a gente vai retomar a loja. Bacana, vamos retomar. E como? Vocês já estão pensando nessa retomada? Já tem cidade no Brasil que já começou a retomada, né? Então, assim, como que foi? Vocês podem olhar lá para aquelas cidades, ver o que as lojas fizeram, o que a cidade fez, quais são as medidas que a gente tem que fazer para abrir, tem que ter a comunicação, é obrigatório, não é? E para isso que eu tô aqui, para ajudar, para lembrar, para fazê-los refletir, para facilitar o caminho de vocês, porque eu sei que vocês querem chegar tão rápido quanto eu desejo para vocês, né? Mas às vezes chegar rápido, ele tem uma certa dificuldade nesse caminho, porque muitos não são da área, não conhecem por onde percorrer, né? Por onde começar. E às vezes sabem até onde eles querem chegar, muitos sabem claramente, mas como é esse acesso, né? Ou se aconteceu alguma coisa que fugiu do controle, muitos não conseguem voltar rapidamente. Então, aqui a gente vai discutir várias ideias para que isso esteja muito ativo na cabeça de vocês, para que quando surgir alguma possibilidade de parceria, vocês já tenham a sacada. Opa, nossa, isso aqui pode render para mim, vamos conversar com esse cara. Vou fazer parceria com aquele cara, mas, aquele cara não tem nada a ver com o seu público. O que você vai fazer com aquele cara? Entendeu? A parceria não deu certo. Não deu por quê? Vamos ver, né? Porque o público era outro, porque o meu público não compra nada daquele parceiro. Então, são pontos, né, a refletir de todas as ativações e ações. E vejam,
Eu vou tentar ao máximo aqui colocar coisas, ideias, intenções e ações que vocês possam fazer com zero ou com o mínimo possível, ou fazendo parcerias, né? Porque fazer ação com dinheiro é fácil e agora, definitivamente, não é hora de ninguém com dinheiro, né? A gente vai ter que ter uma retomada. A Bain Company, que é uma empresa de consultoria que faz algumas pesquisas, soltou uma pesquisa e ela acredita que alguns setores vão ter uma retomada para cima, alguns setores que estão embaixo agora vão subir nas vendas, né? Aí após pós-pandemia, e outros vão manter e depois descer, outros vão ter uma retomada mais lenta, né? Por exemplo, setor de alimentos por necessidade, vai ter aí talvez vai manter um pouquinho, vai decair, porque as pessoas saindo de casa também vão demandar outros tipos de compra. E uma coisa importante que eu falo aqui é que vocês observem agora como vai ser o comportamento do seu consumidor. Por quê? Porque esse consumidor, ele teve uma outra experiência em casa num determinado momento, ok? Né? Só que ele teve mais acesso à internet, redes sociais, e isso não significa que agora vai ficar tudo ali, não, né? Pode ter sim algum resquício das pessoas que continuam, outras que vão mudar o hábito, que vão fazer mais pesquisa na internet, que vão comprar coisas que elas não compravam na internet antes, que podem concorrer de alguma forma com você, mas nunca se esqueçam que as pessoas precisam do relacionamento próximo, as lojas não vão acabar, tá? Até numa live que eu vi da Luísa Trajano do Magazine Luiza, ela diz claramente, né? Ela sempre foi dessa posição, que tanto é que ela tem um online e lojas físicas, ela tem mais de 1.000, ela tem 1.000 ou um pouco mais de 1.000 pontos de venda. Então, se ela não acreditasse no ponto físico, ela não teria 1.000 lojas no país, certo? E a venda online deles é muito boa, assim, a tecnologia deles é muito boa. Eu falo por experiência própria mesmo, né? É muito rápido, todos os acessos, as respostas. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes o consumidor teve alguma experiência que ele viu que foi bacana e ele vai mudar um pouco o direcionamento dele de compra, né? Mas isso é caso a caso, é cliente a cliente, né? Para as lojas que conseguiram manter um contato com o cliente nesse período de quarentena, que conseguiram vender via WhatsApp, que não precisaram elaborar um site de um dia para o outro, como teve loja grande que fez, né? Marca grande que fez. Em 2 dias tinha um site, um aplicativo, e nossa, e o cliente podia comprar por lá e facilitou a vida do vendedor e do comprador. Não, coisa simples, às vezes por telefonema eu entrego na sua casa, pelo WhatsApp, né? Então observem o seu cliente nesse retorno. O que ele precisa, o que ele mudou, ele tem uma necessidade nova, como que você vai recebê-lo? Ele vai ter que higienizar os pés na entrada, e daí na primeira. E aí eu vou fazer tudo que. Olhem bem os decretos aí, as orientações municipais aí de cada cidade também, de cada estado, né? Que a gente tem a obrigação de seguir e de informar e formar também o cliente, né? Mas e também, o que você vai fazer na sua loja? Você tem algum comércio local que vocês possam trocar, né? Vou fazer eu tenho uma padaria, tenho uma lanchonete aqui, que aí eles têm um salgado, eu tenho um bolo e eu vou servir para o meu cliente. Tem uma pessoa que faz artesanato, eu vou dar algumas coisinhas dele e vou deixar o cartão dela aqui na minha loja. Ter essa troca, porque esse período cresceu muito essa questão também de ação em conjunto, em comunidade, em grupos, né? Continuem com isso, principalmente agora, porque na volta, no retorno, talvez mais do que nunca, um vai precisar cada vez mais do outro, né? E numa notícia que eu tava lendo aqui também da Bain Company, eu achei interessante, que eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Que as grandes marcas foram perguntadas para grandes marcas, né, internacionais, o que elas estavam levando de toda essa situação. E o que eles colocaram? Que as empresas têm que ser cada vez mais adaptáveis. A experiência que elas adquiriram nesse período, elas têm que levar toda essa bagagem para frente, né? Por quê? Porque
por exemplo, numa outra situação difícil como essa, a probabilidade de todas as empresas tomarem uma atitude mais rápida e mais consciente, ela é maior. Por quê? Porque eles já passaram por esse período que foi muito difícil para muitos setores, ou para todos, ou para quase todos, mesmo que em proporções diferentes, né? Ou para todos. Também é a questão da organização. A empresa tem que ser organizada, né? Então, por isso a importância de um planejamento, de um plano anual, Simone. Sim, um plano anual. Ah, Simone, mas eu não vou conseguir chegar lá na minha meta. Não tem problema, você consegue chegar quão perto daquela meta? Por qual caminho? Ah, você vai ter que mudar o caminho, o atalho, porque assim não dá mais, porque eu não tenho mais dinheiro, ok? Como que você pode chegar? E aí, isso vai exercitando, gente, é na situação difícil que a gente vai exercitar e que a gente vai aprender, porque na situação fácil, muitas vezes vai no automático, entendeu? E aí a gente não cria processos, procedimentos, inovações, e inovações eu não falo de tecnologia, eu falo de inovações, às vezes de se comunicar, de levar o serviço, o produto para o cliente, de chamar o cliente para você, né? E são nesses momentos que a gente adquire tudo isso e que a gente treina o nosso cérebro, a nossa cabeça, a pensar mais rápido, a ter mais ideias. E aí, em outras situações semelhantes, a gente tem uma facilidade e uma agilidade maior. E também a competição, né? Eles citaram que tiveram lojas, por exemplo, aqui na minha cidade, que comentaram: ah, mas eu vi que o meu número de visualizações diminuiu, mas eu tô fazendo venda pelo WhatsApp, eu tô postando tudo pelo WhatsApp, eu consegui manter um número muito significativo de vendas. Bacana, entendeu? Então, o que ela fez? No começo, essa loja que comentou comigo estava fazendo fretes, entregas acima de R$200. Só que ela começou a observar que as lojas estavam fazendo entregas para todo o Brasil, e ela só faz na minha localidade. Grátis, então ela mudou já rapidamente, entendeu? Então esse cenário competitivo faz com que também a gente tem que ter agilidade no pensamento, agilidade de ação, porque não adianta também a gente só pensar e não fazer, né? Então, e essa competição, ela vai se estender aí pós-pandemia. Por isso que eu falo para observarem o cliente, captem tudo que for importante dele para vocês de informação, para cada vez estarem mais próximos, né? E já comecem a se planejar, porque a competição, o cenário competitivo mudou, a observação do cliente, dos concorrentes e de outros players também, ou seja, de outras empresas também, de outros setores, é importante, tá? Para que vocês possam adquirir e observar o que eles fizeram de melhor nesse período, para que a gente possa olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Porque para eu sentar aqui e chorar com vocês é fácil, né? Tem muita gente, muita gente mais para jogar para baixo. Agora, para sentar, para tentar falar, jogar algumas ideias, algumas reflexões que possam colocar a gente para cima, talvez seja um pouco mais difícil, né? Tanto é que eu vi algumas lives aí de pessoas, de empresários, que são do comércio também, que tiveram que fazer corte, empresas estruturadas, que pararam de falar da negatividade, começaram a dar dados, por exemplo, sobre a pandemia, de quem se recuperou, que era idoso, de empresas que conseguiram se recolocar de alguma forma e não deixar de ter um ganho dela, né, mesmo cortando os custos, e conseguiram se manter. Então, coisas que possam arejar a nossa cabeça pra gente pensar pra cima, pra gente subir e não pra gente descer, né? Então é pra isso que eu vou estar aqui, pra ajudar vocês nas decisões, a pensar, estruturar. E sempre que vocês precisarem, podem escrever aqui nos vídeos e a gente vai se falando sobre os assuntos, sobre novidades, sobre informações e tudo que vocês também quiserem saber. A gente, vocês podem colocar e a gente vai procurar, vai pesquisar, se a gente não souber. E se souber, vou colocar todo o meu conhecimento aqui à disposição de vocês, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Sucesso aí e resiliência e força, foco e fé.